Esse texto do apóstolo Paulo é um texto que eu gosto bastante e nos traz esse desafio de, nos dias de hoje, levantarmos nossos olhos e estarmos conscientes de que existe algo mais, de que existe ressurreição e de que a nossa vida não termina aqui, mas temos algo que é eterno. E a salvação é eterna. E a proclamação da mensagem, ela tem um valor eterno. E se tudo que nós fazemos se concentrasse apenas nesta vida, neste mundo, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Mas a mensagem de salvação tem esse poder de ir muito além. E Deus nos chamou para isso, irmãos. Primeiro, para conhecê-lo, sermos dele, pertencemos ao nosso Deus, fomos alcançados. A salvação se revelou a nós por graça e não existe privilégio maior do que ser e pertencer a Deus. E num segundo passo, podemos expressar essa verdade e essa grandeza e essa maravilha. E o nosso tempo é curto, irmãos. E o nosso tempo é curto e os anos voam. E nós lutamos, para que possamos encontrar o balanço de focarmos nas coisas eternas, de trabalharmos para o Senhor, mas também dedicarmos tempo para a nossa família, para o nosso dia a dia, para o nosso próprio descanso, para o nosso próprio lazer, mas encontrarmos um balanço entre o investimento naquilo que é eterno e nos nossos afazeres diários. E nessa manhã vai ser assim um pouco informal, e nós vamos passar alguns slides do trabalho da Índia, e os irmãos vão estar acompanhando conosco. E nós vamos falar, se tivermos tempo, a ordem, o fruto e o preço da proclamação. E já vimos que Deus nos deu este privilégio de conhecê-lo, e devemos fazê-lo conhecido. Fazê-lo conhecido em todos os lugares da terra. Fazê-lo conhecido aos nossos amigos de trabalho, de universidade, mas também fazê-lo conhecido bem distante, entre os povos indígenas, em todos os lugares do mundo. E esse texto, irmãos, muito conhecido, o texto da Grande Comissão, e é o texto que nós vamos ler e rapidamente meditar. Se pudermos ler juntos, tá? Vamos ler. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O contexto dessa passagem de Mateus 28 é pós-ressurreição, onde as mulheres estavam a caminho do sepulcro, preocupadas como nós vamos retirar a pedra que cobre o sepulcro, mas já havia havido um terremoto, um anjo com aparência de relâmpago veio e moveu a pedra e falou para aquelas mulheres: venham e vejam, ele não está aqui,
mas Ele está vivo. E a proclamação da mensagem é a proclamação do Deus vivo. É a proclamação do Cristo que morreu e ressuscitou. E nós vamos no poder da ressurreição. A ordem da grande comissão, ela nos é dada a partir do poder da ressurreição. E a ordem, nós sabemos, não é nem tanto ir, porque o texto diz indo, mas a ordem é fazer discípulos. E eu sei que essa igreja é uma igreja envolvida com o trabalho do discipulado, de levar e ensinar com que possam conhecer todas as coisas, fazer discípulos de todas as nações, porque Ele tem todo o poder, ensinando todas as coisas, e Ele está conosco, e essa é a tarefa. Um discípulo é muito mais do que um ouvinte, mas é um ouvinte obediente, um ouvinte que pratica. E esse é o comando, essa é a ordem de fazer discípulos. E nós batalhamos com isso, e nós estamos aqui hoje, nesta manhã, falando sobre missões e falando sobre essa ordem sendo levada a sério e sendo levada adiante em diferentes países, diferentes lugares. E cumprir esse objetivo, cumprir essa ordem, é um privilégio que nos é dado. E vale a pena, irmãos. E refletindo sobre tantos anos, 28 anos que Deus nos levou ao Peru, às Filipinas, e agora 16 anos de Índia, eu posso olhar para trás com muita gratidão e falar: Deus, obrigado por me dar a oportunidade, de, dentro da pequenez que o texto diz ali, que os 11 que estavam com Jesus e caminhavam com Jesus, por anos com Jesus, discípulos do Senhor Jesus, também duvidaram. Eram homens fracos, alguns deles adoraram, mas alguns duvidaram. Isso quer dizer que Deus, Ele conta conosco, usa as nossas imperfeições, e Ele não requer super-heróis para sua tarefa de fazer discípulos, mas Ele conta com homens e mulheres imperfeitos, mas que se dispõem para de alguma forma contribuir com essa mensagem poderosa de salvação. Outra coisa que eu gosto de mencionar dentro desse contexto é que aqueles soldados que viram o anjo, eles foram relatar o que havia acontecido aos principais sacerdotes. E aqueles homens pagaram uma grande soma de dinheiro para que eles propagassem uma mentira. Não, ele não ressuscitou, mas os seus discípulos vieram de noite e roubaram o seu corpo. Ele não está vivo, ele continua sendo um Deus morto. E o diabo tem propagado a mentira por muitos lugares e para muita gente. Mas a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E o pai da mentira tenta cegar as nações para que não vejam a glória do Evangelho, o poder transformador da ressurreição, da nova vida. E essa é a grande comissão das trevas: espalhar a mentira e impedir com que as nações possam ver a luz. Mas missões é exatamente ao contrário. Missões é levar a verdade e proclamar o Deus vivo, o Deus ressurreto, que está adiante de nós. Mesmo
através de homens falhos. E todo o poder começa ali, né? Todo o poder me foi dado. E nós não contamos com as nossas forças, porque se fosse com nossas forças, irmãos, nós estaríamos derrotados rapidamente, certamente. Mas todo o poder do Senhor Jesus foi dado no céu e na terra, e o comando é baseado no poder do Senhor Jesus, o poder para testemunhar, e o poder de Deus que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas estão ali tentando resistir, mas a igreja tem chegado e tem destruído as portas do inferno, e vidas têm sido libertas, vidas têm sido salvas. E sempre converso, irmãos, com amigos que deixamos no Peru, nas Filipinas, pessoas que foram encontradas pela graça do Senhor Jesus, transformadas pela graça do Senhor Jesus. Semana passada conversei bastante por telefone com o Vitor, um peruano, hoje é um pastor, mas ele era, como dizem em espanhol, um borracho, um ébrio, alguém que estava perdido na bebida, mas que foi alcançado, foi transformado, e como eles, muitos outros, irmãos, porque nós decidimos agir, levar a sério, compartilhar o Evangelho, investir nesta obra maravilhosa. E nós estamos na Índia. Essa é a deusa Saraswati, deusa da sabedoria, e aqui são mulheres se arrastando no chão para fazer voto a essa deusa, para que os seus filhos possam ir bem nos exames escolares. Então elas saem, se arrastam pelo chão, num chão quente, e na Índia é assim, são centenas e centenas de festivais e votos e deuses. Essa deusa Kali, temida na Índia e Calcutá, deusa da morte e destruição. As imagens da deusa Kali são horríveis e eles adoram por medo. Muitos deles vivem presos pelo medo. Gurus estão por toda parte, e nós vemos hoje até no nosso país pessoas seguindo Sai Baba e tantos outros gurus. E nós caminhamos por uma terra, irmãos, cercada de ídolos, cercada de deuses e pedra, animais, ancestrais, rios sendo adorado, e a adoração ao Criador sendo esquecida. E isso é triste. Isso afeta o nosso coração quando nós chegamos e vemos tantos deuses, tantos ídolos. Eu imagino o que Paulo sentiu ao caminhar por Atenas e ver tanta religiosidade canalizada a algo que não lhes pode salvar. Aqui é uma casa que toda semana nós temos estudo bíblico. Nós chegamos ali, os irmãos podem ver, são deuses e deuses, altares e mais altares, né? Ali, toda parte. E as casas na Índia, muitas delas são assim, é um cômodo, e aqui é a cama, tudo acontece em cima da cama, em muitas das casas dos nossos contatos. Muitas vezes nós almoçamos em cima da cama, fazemos as reuniões em cima da cama, porque é um quarto, então nós nos reunimos ali. E nesse lugar, irmãos, mesmo cheio de ídolos, rodeado das obras das trevas, nós temos pregado o Evangelho toda semana, e o diabo não pode nos impedir, porque todo o poder nos foi dado no céu e na terra, e nós podemos anunciar.
E diz também, né? Todas as nações, não são nações, países, mas nações, etnias. No nosso Brasil nós temos centenas de etnias, de povos indígenas com sua própria língua, com sua própria cultura. E a ordem de Deus é que de cada um desses povos irão sair adoradores. Porque nós sabemos que lá no final, o Cordeiro e Deus será adorado por povos de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações. E aqui está, né, o nosso mundo. E eu gosto muito de mapas, missionários gostam muito de mapas e de geografia, né? E Deus amou o mundo. Irmãos, é fantástico o que Deus tem feito hoje em dia em missões. O evangelho tem sido pregado do sul para o norte, do norte para o sul, do oeste para o leste, do leste para o oeste. De todas as partes saem missionários da Nigéria, saem missionários da Coreia, saem missionários da China, saem missionários do Brasil, dos Estados Unidos. Hoje de todos os lugares para todos os lugares. E o evangelho, irmãos, tem avançado. Desde que esta ordem foi dada, o evangelho tem avançado. E nós temos uma história. Quando nós estudamos a história é linda, irmãos. Nós temos momentos da nossa história fantástico, a história dos morávios, onde homens e mulheres se vendiam como escravos para poder sair como escravo e evangelizar escravos em diferentes regiões. Períodos da história em que homens e mulheres continuavam indo para a África, para a América Latina, sabendo que em menos de 2 anos eles morreriam por algumas das doenças, malária, febre amarela e tantas outras. Mas eles continuavam indo e continuavam perseverando. E a igreja foi plantada. E hoje nós estamos aqui porque alguém decidiu obedecer, alguém decidiu seguir a ordem e servir. E é um privilégio podermos fazer parte disso, estarmos enganjados com isso. A igreja não tem dono, não é dos Estados Unidos, não é do Brasil, não é da Europa. A igreja do Senhor Jesus tem avançado e as portas do inferno têm caído e mais pessoas têm chegado ao conhecimento. Mas ainda tem muito para ser feito, irmãos. E essa é uma das regiões do mundo mais carentes e onde tem mais gente. E nós moramos na Ásia, né? E gente por toda parte. É muita gente. E a Ásia é super populosa. O Oriente Médio também é muito carente do Evangelho. E aqui, o vermelho são os povos não alcançados, praticamente ali dentro da região da janela 1040, né? O verde é onde as igrejas já têm mais de 10%, já tem um movimento significante. E aqui o amarelo é a igreja nominal, mas o vermelho ainda são as fronteiras, onde nós temos que continuar batalhando, continuar investindo. E os grandes povos, né, os megapovos, com mais de 1 milhão de habitantes, e alguns povos imensos, com 20, 30 milhões, estão espalhados por maioria desses países, nos grandes blocos religiosos do islamismo, do hinduísmo, do budismo, do ateísmo. E o Senhor disse: fazer discípulos, levar seguidores obedientes a todas as nações. Então, aqui está, não crentes em culturas distantes. Esse verdinho são não crentes também, mas pelo menos tem alguém da mesma cultura, próximo a eles, que pode pregar a eles na sua própria língua, na sua própria cultura. Agora aqui são barreiras, né, grandes a serem cruzadas para que esse evangelho possa
ser pregado, irmãos. E suor, lágrimas e sacrifício para que isso possa acontecer, para que seja ensinado. Barreiras têm que ser transpostas, inúmeras barreiras geográficas, linguísticas, políticas, sociais, financeiras, tantas barreiras. E uma das coisas que mais assim me abateu foi quando eu fui sair da Índia e eu fui barrado na imigração, porque eles falaram: mudou a lei, o seu visto está dentro do prazo, mas agora mudou a lei, você não pode sair, você tem que voltar, ir lá na polícia de estrangeiros, fazer um registro e se acertar. E eu perdi minha passagem aérea, perdi minha reserva de hotel, porque isso acontece, e os países dificultam o acesso. É muito difícil conseguirmos chegar aos povos não alcançados, porque são inúmeras as barreiras criadas para que possamos chegar até eles. Mas nós temos que continuar batalhando e temos que continuar investindo, porque vale a pena, para que nós possamos ensinar todas as coisas. Esse é o grupo de viúvas, irmãos, que Deus deu para a gente ali na Índia. E sempre fazemos reuniões com elas. Essa é uma reunião maior, que nós fazemos 2 vezes por ano. E essa é uma reunião menor, que nós fazemos toda quarta-feira, para que nós possamos ensinar. Muitas dessas velhinhas caminham com muita dificuldade para chegar ao lugar. E estão ali toda quarta-feira, ouvindo as palavras de vida, sendo ensinadas a conhecer o Senhor Jesus, guardar as coisas do Senhor Jesus. Elas são 100%, 99% delas são analfabetas. Então nós temos esses radinhos que nós levantamos ofertas e compramos com um cartão de memória, onde tem a Bíblia na língua bengali, várias canções na língua bengali, várias histórias, e elas vão crescendo. E às vezes eu ando pela comunidade e ouço que eles estão ouvindo, e é uma alegria, um prazer poder fazer parte disso, poder colaborar com o anúncio dessas palavras de vida, de transformação. E irmãos, porque vocês contribuíram, ofertaram, investiram naqueles que estão indo. Quando nós chegarmos no céu, eu tenho certeza que nós vamos ver algumas delas, porque é algo que vale a pena. Todo o esforço, toda a dedicação vale a pena. E o texto que nós lemos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E nós temos muita coisa, né? Mas a tarefa é dele. Ele não somente promete estar conosco, mas ele é aquele que faz, irmãos. Ele que vai adiante. Porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus falou: sem mim, o que vocês podem fazer? Sem Ele nós não podemos fazer nada. Nada. Então nós dependemos daquele que tem todo o poder para levar esse evangelho. E rapidamente agora, irmãos, eu gostaria de passar alguma coisa dos frutos. Esse garotinho aqui, ó, ele era desse tamanho quando começou na nossa escolinha de futebol. Hoje ele está assim, desse tamanho. Ele é obreiro da Cruzada Estudantil. Ele prega nas universidades, montando grupos de universitários, completamente, de uma família completamente distante. Eles eram adoradores do sol. E ele me perguntou: Edmar, como que eu faço? Os meus pais querem que eu vá com eles para adorar o sol. Eu falei assim: continue indo com eles até você ter a oportunidade de explicar para eles que hoje você conhece quem é o Criador do sol, da terra, de todas as coisas. Hoje ele é firme, um obreiro. A irmã dele, quando fez 18 anos, ela falou: eu quero me batizar. Porque na Índia, você tem que fazer um documento no advogado, dizendo que eles, de livre e espontânea vontade, eles estão
decidindo se batizar, e tem que ser de maior, porque senão nós somos acusados de coerção, de formas ilegais de convertê-los, assim, de pagar alguma coisa, algum interesse. E essa é a grande acusação do mundo contra os cristãos, de que nós estamos comprando a fé deles, ou enganando os mais ignorantes, os mais simples. Então, irmãos, são muitas histórias, né? E que nós pudemos passar. Esse é um verdadeiro filho, irmãos, um verdadeiro filho. Me mandou um e-mail faz 2 dias, assim, que quase me fez chorar, explicando da gratidão que ele tem por quem ele é hoje. E aqui eu estava fazendo o casamento dele, e quando ele chegou para a nossa escolinha de futebol, ele disse que ele estava indo para o campo, e uma voz falou com ele assim: nesse lugar sua vida vai mudar. E ele trabalhava de entregar remédio de bicicleta, e nós tínhamos, paralelo ao futebol, nós tínhamos um grupo de estudo bíblico. E ele falava para o dono lá da farmácia: olha, eu tenho que entregar bem rápido, eu preciso de meia hora para me participar de um grupo. E ele vinha, participava, todo suado, e já continuava trabalhando. Esse menino foi transformado de uma forma tão grande, irmãos. O sonho dele era poder falar inglês, poder tocar algum instrumento e conhecer algum estrangeiro. Ele é um dos nossos melhores tradutores. Ele traduz do inglês para o hindi, do inglês para o bengali. Ele dá aula de violão, de teclado hoje, conhece vários estrangeiros. E ele me escreveu, falou assim: eu não pensei que a minha vida poderia ter tanto significado como tem hoje. A Monorama, a esposa dele, muitas vezes nós nos encontramos com ela e ela só chorava e dizia: eu quero morrer porque minha vida não tem sentido. E hoje ela serve feliz, juntamente com o Rahu. Eu estou aqui e eles estão lá, pregando, levando o evangelho. E eu nem preciso voltar para a Índia, irmãos, porque eles estão fazendo, e eu acho que eu vou atrapalhar. E eles devem continuar como eles estão fazendo. E rapidamente, para terminar os testemunhos, essa é a Monti. Como eu falei, muitas e muitas casas são muito simples, irmãos. Algo tão básico que nós temos, que para nós é algo tão normal. Eles passam uma vida toda sem saber o que é abrir uma torneira e ter água. Muitos dos nossos jovens passam a vida toda sem nunca ter água encanada em casa. E eu moro numa cidade de 18 milhões de habitantes, uma cidade grande, mas tem muitos pobres, e é muito pobre, irmãos, é muito pobre. Eles vivem em um cômodo, muito apertadinho. A casa dessa menina, quando nós fomos visitá-la, eu e minha filha, nós saímos de lá assim com o coração tão apertado. E uma das tarefas do pastor na Índia também é arranjar casamento. Não somente a família arranja os casamentos, mas o pastor também arranja casamentos lá. E daí nós falamos assim: meu Deus, a gente precisa rapidamente arrumar um casamento para essa menina, para tirar ela daqui. E ela se casou com o Soten, que é garoto também ganho do futebol, mas numa outra escola de futebol com um brasileiro. E hoje também já estão servindo e firmes. E algo que mais tocou meu coração, irmãos, foi ver essa menina. Irmãos, as nossas adolescentes tomam banho todos os dias. Quando chega a água, eles recolhem nos baldes e levam para casa. Mas onde toma banho é ali onde chega a água, sempre assim, de canequinha com roupa, porque não tem um banheiro. É um banheiro para cada 20 casas. E eu trabalhei com muitos assim. Claro que a Índia toda não é assim. Claro que a Índia tem muitos ricos, é verdade. Mas uma grande parte da população e muitos daqueles que Deus colocou nas nossas mãos para trabalharmos é assim. E passa uma vida toda sem saber o que é ter um banheiro. Mas é um banheiro para 20 casinhas, e não para tomar banho, só o banheiro para suas necessidades.
tem a bomba d'água e eles tomam banho ali. Isso na cidade. Nas vilas é até pior. E nós tivemos o privilégio de visitá-la e vê-la sorrindo, irmãos, sorrindo, feliz com o que ela tinha encontrado em Jesus, numa situação tão difícil, mas feliz. E isso eu compartilho com vocês, irmãos, porque vocês são parte disso. A igreja é parte disso, por estar associada a missões, levando o evangelho na Turquia, na Jordânia, na Índia, no Amazonas. E é uma palavra assim de encorajamento para que nós continuemos seguindo adiante. E aqui os nossos jovens, né, que continuam o trabalho lá. Então, para encerrar, que nós possamos levantar os olhos, ver os campos que estão brancos para a ceifa, rogar ao Senhor da seara, e todos nós podemos ser usados. Talvez Deus quer a sua vida também, mesmo algo que tem acontecido em missões. Muitas famílias aposentadas têm saído para o campo, depois de uma vida estabilizada, se aposenta e sai para o campo para servir, e celebra a vitória, né? O reino de Deus continua avançando, irmãos, e o evangelho tem sido pregado como nunca. E claro, lutas virão. Tudo isso acontece, irmãos, não é de graça, acontece com um preço. E os nossos garotos, as senhoras que estão em contato conosco, nos observam e veem nas nossas vidas como nós trabalhamos com as dificuldades, com o sofrimento. E não existe na história obra de missões que cresceu, que se expandiu sem dor. E a dor e o preço faz parte. E que nós possamos, né, saber que nós estamos engajados nessa luta e que possamos continuar. Amém?